amigos. Esse é o primeiro episódio de uma nova série que se chama Philippe de Nicolai e Rothschild Convida. Uma vez por mês, vou convidar uma personalidade do mundo do vinho, do mundo da comida, pode ser do arte, mas sempre ligado no vinho. Para esse primeiro episódio, eu escolhi uma mulher, e não qualquer mulher. Eu convidei Susana Barelli, que começou no meio dos anos 90 a escrever no Valor Econômico matéria sobre o negócio do vinho. Depois ela foi rédacteur en chef, como falamos em francês, do Prazer da Mesa, e ela escreve hoje no Estadão, Paladar, etc. Ela é uma pessoa bacana, show de bola, que para mim é muito importante. Todo mundo acha que o mundo do vinho é uma coisa de homem. Não é verdade. E as coisas mudaram muito nos últimos 20, 30 anos. O bate-papo de hoje com Susana vai ser mulher dentro do mundo do vinho. Susana. Felipe, bom dia. Super obrigada pelas suas palavras e mais ainda pelos elogios à minha pessoa. É um prazer ser a pioneira aqui, a primeira, né, na série. O tema eu sou suspeita, mas eu acho super pertinente, porque quando eu comecei, quase não tinha mulher no mundo do vinho. Era uma coisa meio... Não tinha sommelier, tinha uma outra pessoa que trabalhava com a venda de vinho. O mundo do vinho ele era muito masculino, assim, não tinha vinhos feitos por mulheres. E eu comecei, como você falou, na verdade só tem que fazer uma pequena correção. Nos anos 90, eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu era repórter de economia, e aí eu comecei a escrever de vinho também com viés econômico, estava abrindo economia, aquela coisa toda. E no ano 2000, eu fui chamada para a equipe que lançou o jornal, que ia lançar o Valor. Na verdade, eu fui chamada em 99, o Valor é de maio de 2000, e eu fui lançada para fazer parte dessa equipe, e me chamaram por essas matérias que eu fazia na Folha mais descontraída, e onde eu comecei a escrever de vinho, né? E então, assim, desde essa época, eu estou nesse mercado, fui gostando, fui aprendendo, né? Vinho é um universo... que você nunca sabe tudo, sempre tem o que aprender, e você sempre aprende de um jeito gostoso, e fui percebendo, e fui vivendo, bem, na verdade, essa chegada das mulheres nesse mundo tão masculino que é o mundo do vinho. Então é isso, por isso tudo é um prazer enorme estar aqui. Então, você é uma pioneira, como você falou, e eu estava não pesquisando, estava pensando. Em França, as duas pioneiras dentro do mundo do vinho foi minha tia Philippine de Rothschild, que chefiou Mouton para muitos anos depois da morte do pai, e também Corinne Menzenopoulos, que chefia até agora Chateau Margaux. E esse foi já, para a França, que é bem tradicional, uma revolução. Então, de um lado, eu tenho dentro de minha família filipina, e agora tenho em frente de mim a Susana, duas pioneiras dentro do mundo do vinho. Ao longo dos anos de sua carreira, que ainda está jovem, conta um pouco como você mudou para estudar, para entender o papel e o paladar das mulheres aqui no Brasil. Quando eu comecei, era uma coisa que eu nem pensava muito homem e mulher, assim, porque era tão masculino que acho que não tinha nem espaço para pensar nesse tema, assim, era uma coisa assim, eu nunca soube tanto resultado de futebol, era uma coisa assim, eu acompanhava todos os campeonatos, porque sempre na conversa de vinho, na degustação, no final vinha o campeonato, e eu acabo, né, mais do que eu acompanharia de futebol. E no começo da minha carreira, teve um episódio que marca muito esse mundo, porque aí eu comecei a escrever, as pessoas
começaram a me seguir, e aí, invariavelmente, chegava uma pessoa do sexo masculino e falava assim, eu vou te chamar para a minha confraria. Aí eu ficava super feliz, porque eram confrarias legais, e o vinho é uma bebida que ela tem muito mais graça quando você bebe com mais pessoas, né? Então eu ficava super feliz e o convite nunca vinha. Aí encontrava um outro sommelier famoso, um empresário famoso, sabia que eu gostava de vinho. Não, vou te chamar para a minha confraria. Ou eu fazia reportagens sobre essas confrarias. Aí a gente conseguiu juntar 10 mulheres para formar a nossa confraria. Isso foi em 2003 para 2004. E aí, Felipe, todos esses homens que falavam que iam me chamar para a confraria começaram a se convidar para ir para a minha confraria, entendeu? Eles não me chamavam para a confraria deles, mas todos queriam. Não, eu posso dar uma aula para vocês, eu posso levar um vinho para vocês. Ah, agora que é para você ficar degustando com um monte de mulheres, ok. Mas quando era para eu degustar num ambiente masculino, nunca rolava esse convite. Então, assim, você vai vendo como eram as cabeças das pessoas. E isso foi mudando. Na verdade, essa minha primeira confraria, a gente se denominou de caos, porque somos caóticas, somos mulheres caóticas, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia essa confraria ainda existe, mas a gente se reúne mais para conversar do que para beber vinho. Virou uma confraria de amigas. E aí, ao longo do tempo, vieram outras confrarias. Mas o que eu fui percebendo é o seguinte, hoje em dia, essa questão de confraria de mulher, confraria de homem, ela é menos necessária, vamos dizer assim. É como se a questão de gênero ela estivesse perdendo força nesse mundo. Você prova um vinho com uma mulher, você prova um vinho com um homem, e está tudo certo. Então, assim, nesses 20 anos, pouco menos, é muito clara essa mudança de... É como se a mulher fosse mais aceita, fosse aceita de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Né? É claro que tem grupos de mulheres, na França, a maioria das regiões produtoras, elas têm uma associação de mulheres, né? Borgonha tem, Alsácia tem, Bordeaux que eu não sei, acho que Bordeaux tem, mas Jurá tem, então assim, você tem assuntos que a Argentina tem recente, você tem assuntos que as mulheres gostam de conversar entre si, mas não é essa coisa tão marcante assim de homens e mulheres. Eu vou fazer ao contrário, você precisa me convidar na sua confraria de mulher. Convidadíssimo. Eu entendo bem e seu percurso é excepcional. E a ideia que você tinha também foi muito em frente do tempo. Mas tem coisas que mudaram muito. Daqui a pouco, ou agora, podemos começar a degustar um vinho branco. Vamos, está aqui já. Que vem do Chile, de uma vinícola que se chama Casamarín. E Casamarín tem uma particularidade bem forte, que foi criado por uma mulher, que foi a primeira enóloga em Chile, Maria Luz Marín, e realmente o vinho que eles fazem é maravilhoso. Você viu que o Riesling dela agora ganhou o melhor vinho branco do Chile, etc. É. Mas você visitou um pouco, não? Eu visitei. Eu tenho essa... Até por ter sido uma das primeiras mulheres, eu sempre acompanho o que as mulheres estão fazendo no mundo do vinho. Já fiz diversas reportagens. Eu tenho um livro que eu estou começando a alinhavar de mulheres no vinho. Então, assim, é um assunto que eu curto muito. E a Marilu, é muito interessante a história dela. E quando você prova esse vinho, ele tem um quê de salino, de mar, que te remete... Quando você está no alto do morro ali, você vê o Pacífico. No alto do vinhedo, você vê o Pacífico. E isso... Uma das coisas, assim, quando você tem a oportunidade de visitar a vinícola, você entende mais o vinho. E quando eu subi essa montanha, a Marilu estava comigo e ela estava contando a história, porque ali era tudo... Teoricamente, era reserva, não podia desmatar, não podia plantar. E vários homens falavam para ela, desista, você não vai conseguir, você nunca vai conseguir ter vinho aqui. Primeiro, pela localização, que era uma localização que até então o Chile não fazia vinhos na costa, né, tão perto da costa, o vinhedo são 7 ou 9 quilômetros da costa.
Então, tinha essa questão da proximidade e tinha a questão de que ela não ia conseguir autorização para plantar vinhas lá no Vale de San Antônio. E ela foi muito batalhadora, ela enfrentou muita coisa para conseguir que o governo local, que a província... Então, assim, ela foi enfrentando uma série de barreiras e vencendo, que talvez seja uma coisa de personalidade feminina, não sei, você vai persistindo sempre, não sei. E hoje, assim, é um dos melhores vinhos do Chile, como você falou, acabou de ganhar prêmio, o projeto dela, e começou com esse Sauvignon Blanc e com o Pinot Noir, mostrou todo o potencial dessa região, entendeu? Que é uma sub-região do Vale de Leyda. Então, assim, ela é uma super mulher, né? Porque ela foi realmente pioneira. Eu sou muito feliz porque somos o importador exclusivo da Casa Marim. E quando eu provei pela primeira vez, me assustei muito, porque é um vinho realmente diferente, mas realmente super bem feito. E tem uma coisa que eu gosto: a Marilu não é metida. Não. Ela é simples, ela é agradável. Você veja como você prova o vinho dele, todo o amor que ela colocou dentro do vinho. E esse dá um prazer quando você bebe muito, muito maior. Eu sempre falo o seguinte: eu prefiro um vinho médio bem feito com um vinho caro mal feito. E acontece. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Cada um tem seu paladar. Mas, para mim, quase todos os vinhos dela são realmente muito, muito bons. E mais uma coisa: o preço é justo. Não, ela é uma pessoa para se tirar o chapéu, eu acho, assim, porque ela soube fazer qualidade, né? E ela tem Riesling, ela tem Pinot, e ela vai, que é uma coisa muito legal, né? Porque ela foi descobrindo, não é que ela tem tudo um colado do outro, a inclinação assim é melhor para essa uva, né? O solo, mas assim, é melhor para essa outra uva. Então, assim, ela tem um trabalho ali de conhecer o seu terroir, que é muito importante. E você vê na qualidade do vinho, né? E esse vinho, quando a gente vai falar de Sauvignon Blanc, antes os Sauvignon Blancs do Chile, eles eram muito, muito frutados demais, né? Muito maracujá. E eu acho, eu gosto muito desse vinho, porque ele é um Sauvignon Blanc, mas ele não precisa ter esse monte de não, ele é um Sauvignon Blanc mais francês. Ele é. Por isso que você importa. Não, de novo, é uma questão de paladar. E se várias regiões dão resultados diferentes. Se você pega o Malbec de França e o Malbec da Argentina, e que você não sabe, você não pode falar que é a mesma uva. Então, o trabalho dela, para meu paladar europeu, é absolutamente maravilhoso. Dentro do nosso portfólio, tem uma mulher que faz um dos, provavelmente, 3 ou 4 melhores vinhos de Alsace que você conhece, que se chama o Domaine Weinbach. É verdade. E a mulher então, também. E ela, se eu não me engano, ela vem de geração, não era? A mãe que fazia? Não, o pai fazia, o marido trabalhou, mas ela começou muito cedo a colocar a mão dela dentro, não só do negócio, mas também da vinícola. E Catherine tinha duas filhas, Laurence e eu esqueci qual é o nome do outro, Colette. Laurence e Colette. E, infelizmente, os dois morreram, mas ela faz, hoje, ela tem também 2 filhos. Os filhos estão começando a pegar o lugar dela, mas Weinbach é um dos 3 melhores vinhos de Alsace, pelo menos que eu conheço. Uma vez por ano eu encontro a Catherine. É uma reunião de amigos. Eu convidei ela para Lafite, ela me convidou para Weinbach, sabe? Não, todas as vezes é mais compartilhar amor. Quando você bebe com amigos ou com gente assim, o vinho é melhor.
o vinho é muito, muito melhor. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você acha, depois de todo o seu tempo dentro desse mundo machismo, em aspas, que tem uma diferença entre o paladar de uma mulher e o paladar do homem? Boa pergunta. Você sabe que antes de eu ir para o Paladar, eu escrevia na Menu, né? Eu era editora de vinho da Menu, que é uma revista de vinho que fechou, não existe mais impressa. E nos 2 últimos anos da Menu, a gente tinha uma sessão que degustava o vinho todo mês, né? A gente comprava os vinhos e degustava. E eu decidi separar homens e mulheres. Ficava na mesma mesa, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e a pessoa avaliava o vinho tecnicamente, mas também tinha que destacar os aromas que se sobressaíram, descritores aromáticos e gustativos. E essa pesquisa que eu fiz em parceria com o Instituto de Pesquisa, que chama Demanda, a gente está terminando de tabular os dados, ela não concluiu ainda, mas ela mostra, às vezes, o homem e a mulher, eles dão a mesma nota para o vinho. Tem até um degustador lá, que invariavelmente a gente tinha notas muito parecidas. E ele, às vezes, eu estava assim, numa ponta aqui, ele estava na outra ponta, assim, né? E as notas eram muito parecidas. Mas quando você olhava a descrição do vinho, a minha percepção e a dele não eram parecidas. Eu acho que sim, homens e mulheres degustam diferentes, têm percepções diferentes, tem empresas dirigidas por homens e empresas dirigidas por mulheres. A maneira que uma mulher conduz uma empresa é muito diferente da maneira que o homem conduz, por mais que, às vezes, o resultado financeiro seja o mesmo, né? Você está sempre... O resultado é o vinho tinto ali. A maneira que a mulher chegou a essa conclusão, ou o homem chegou a essa conclusão, é um caminho diferente. E a outra coisa que essa pesquisa comprovou, que é o que o senso comum acha, é que, assim, as mulheres, em geral, elas sacam muito mais aromas, elas vão muito mais nas minúcias, nas sutilezas do que o homem, né? Isso é o que todo mundo acha e a pesquisa comprova isso também, né? Então, o homem põe assim, fruta vermelha, a mulher já põe, não, tem um pouco de amora, é groselha, isso aqui é cereja, mas não é cereja madura, é cereja mais verde. Então, assim, a mulher, ela tem essa... é mais ampla. A outra coisa que é importante disso, que mostra bem homem e mulher, por exemplo, se o vinho é encorpadão, o homem pontua mais alto. Um vinho encorpado, tipo um super cabernet potente, o homem vai pontuar mais alto. A mulher, ela pontua mais alto elegância e delicadeza. Lafite contra Latour. Então, o homem vai selecionar Latour e as mulheres vão selecionar Lafite. É muito interessante que você fala. Vou contar uma história. A mulher de meu irmão mais velho, David, a primeira vez que ela foi para Lafite, nós fizemos uma degustação, etc. Abrimos os 5, Lafite, Latour, Margaux, Mouton e Aubryon. Eu não lembro da safra, mas estava um safra dos anos 60, porque estava no começo dos anos 80. A degustação estava cego. Às cegas, não. Às cegas. Os homens escreveram, etc. E Olímpia, ela se chama Olímpia, acertou a primeira vez. Os 5. Os 5 vinhos. E todo mundo fala, é sorte. Tará. Os homens, o melhor foi 4. Ela acertou os 5. E todo mundo fala, não, é sorte, etc. Vamos misturar os copos e você vai fazer de novo. Ela fez de novo, acertou de novo. E ela não trabalhava com vinho, ela não tinha nenhuma ligação com vinho. Zero, absolutamente nada. A única coisa é que o dia antes, esse estava um sábado, ou sexta-noite, nós bebimos os 5. A memória sensorial dela, seja curta, foi maravilhoso. Meu primo não estava chateado, mas vamos fazer mais um teste. E nas costas dele, ele misturou 3 dos 5. Fez um blend Latour, Lafite e Margaux, tipo assim. Mais ou menos foi isso. E ele deu o copo para Olímpia e falou, agora qual é esse?
Eu misturo, ela respondeu. Ela matou todo mundo fim de semana. Mas, falando do aroma e do nariz, eu acho que os hormônios femininos ajudam muito nesse sentido. Esse é ponto 1. Pode ser. Ponto 2, mulher usa perfume. Então, seus narizes são mais desenvolvidos. Talvez você não tenta de achar qual flor, qual cinto tem dentro do perfume, mas quando você chega num vinho e que você está um pouco mais acostumada, você vai exatamente como você falou. Não são fruto vermelho écrasé, como falamos em francês. Tem um pouco de framboesa, tem um pouco de groselha, etc. Eu, pessoalmente, vi isso várias vezes dentro de minha vida. Mas tem uma coisa também. As mulheres são mais reservadas. Não, eu entendo nada. Não, calma. Primeiro, ninguém entende nada. Esse é ponto 1. Quando você empurra um pouquinho mais, sai a maior parte do tempo as palavras certas. No público feminino. Sim, no público feminino. No público feminino. E eu concordo com você, o homem gosta de vinho mais encorpado, mais cheio. E as mulheres gostam dos vinhos mais redondos. Você falou do Cabernet. Eu diria assim, em uma generalidade, óbvio. O homem gosta mais de Cabernet Sauvignon e a mulher mais de Merlot. Mas é bem isso, assim, porque nessa pesquisa, por exemplo, eu lembro que tem um painel, assim, que era Shiraz australiano, que as notas dos homens explodem, e aí quando você vai numa coisa, um Merlot, que é uma uva mais delicada, que tem uma sutileza, em geral, a mulher pontua, ela agrada mais, entendeu? É bem interessante isso. É claro, assim, que a gente está falando em geral, tem homens que degustam de uma outra maneira, a mulher vai na delicadeza, ela vai no floral. Tenho muitas dúvidas dessa coisa de vinho doce é vinho de mulher, tem muita mulher que não, né? Eu não sei que é um vinho de mulher, desculpe. Um vinho é um vinho, ele agrada qualquer componente da população. Agrada pessoas. Exatamente. E depois cada um tem seu paladar. Eu não sou um grande fã de Syrah, por exemplo, mas eu adoro o Pinot Noir. As mulheres preferem o Pinot Noir no Syrah. Meu paladar é mais feminino. Não. Eu falo que eu prefiro vinho bom. Para mim, o meu paladar, eu prefiro vinho... Porque aqui, vamos combinar, que você também tem a mesma coisa. A gente está falando de vinhos bons, mas né, tem um ditado, não sei se tem na França, mas tem aqui no Brasil, pessoas veem a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? E a gente, vira e mexe, a gente tem uns vinhos aí que, né, as pessoas não estão vendo, a gente só fala até no meu trabalho de dar dicas, de pontuar o que está acontecendo, em geral eu destaco vinhos de qualidade, né? Mas a gente também prova muito vinho que não tem qualidade. Mas pronto. Vamos definir uma coisa, que um vinho bom não significa que é um vinho caro. Não. Essa é uma coisa muito importante. Essa é uma coisa que os brasileiros estão começando a perceber. Antigamente estava só o rótulo, que está escrito lá, se eu ouvi falar, né? Deve ser bom e, além disso, é caro. Não. A sutileza é quando você faz um portfólio ou uma adega, é de achar o melhor vinho dentro da faixa de preço que você quer pagar. E tem vinhos que custam R$100 que são muito bons. Muito bom. E tem vinhos de 500... Desculpe, tem vinhos de R$500, desculpe, são porcaria pelo preço que você paga. Eu não vou dar nome, nem você. Mas, no mundo inteiro, porque hoje a parte de marketing está tomando um lugar que eu acho um pouco demasiado. Sim. Sabe, você pega os rosés,
é muito marketing. E depois, quando o marketing funciona, ele sobe o preço, mas a qualidade do vinho não vai subir nada. Não, eu super concordo. Eu ia falar assim como tem vinhos baratos ou vinhos, né, o que você falou, na faixa de preço que você quer pagar, você tem vinhos melhores e piores, não necessariamente um vinho mais caro é o vinho melhor, né? E eu acho que isso tem um exercício que a gente faz muito, que é a degustação às cegas, que você descobre muito isso. Normalmente o vinho que você pontuou mais alto, vou pegar isso. Eu vou, antes de eu pegar, deixa eu só fazer uma pergunta, senão eu vou te perguntar. Você já percebeu, a gente está provando um vinho aqui que foi elaborado por uma mulher. Você percebe se o vinho é feito por uma mulher ou por um homem? De uma certa forma, sim. Eu vou explicar. Infelizmente, a enóloga saiu da vinícola, mas tem um vinho dentro do portfólio do Edega, meu clube de vinho, edega.com.br, que se chama La Peira. E La Peira é um vinho de Côte du Larzac. E foi super, super bem notado. Ela saiu, entrou um homem. A diferença do vinho é brutal. Como você falou, a mulher vai achar a delicadeza. O homem, talvez, ele vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ele vai pensar como vai ser o vinho daqui 10 ou 15 anos, se é um vinho de guarda. Então, ele vai ser mais focado no futuro e a mulher vai ser um pouquinho mais focado no presente. Bom então, ponto. É assim. Escuta, vamos provar esse, que é um vinho de minha família, que se chama La Réserve Saint-Émilion. Eu falei antes que eu achei que Merlot combina mais com o paladar feminino. Esse vinho tem 87% de Merlot, um pouco de Cabernet Franc e a coluna vertebral sempre do Cabernet Sauvignon. Agora, você vai me falar sua impressão, eu vou dar meu depois. Eu começo? Óbvio. Então, vou falar, esse vinho, ele primeiro, assim, ele é 13, ele tem, né, 9, 8 anos de taça, e tem uma cor que eu gosto de vinho que não tem aquela cor tão concentrada. Isso é uma coisa da Merlot que eu gosto. Eu gosto da delicadeza dele. Aí, quando eu vou... A gente falou estava falando de fruta, ele ainda tem um pouco de fruta fresca. Eu fui para cereja, não aquela cereja madura, uma cereja mais verde. Eu pego um leve floral nele. Floral é uma coisa que mulher pega mais que homem nas degustações que eu fui fazendo, né? Tem um sutilzinho de especiaria ali que eu gosto bastante. É o Cabernet Franc. É o Cabernet Franc. E agora, assim, o que eu gosto muito, muito desse vinho é dele na boca, porque ele é tão equilibrado, assim, ele entra para mim tão redondo e tão elegante que você fala, gente, é um vinho que eu pegaria um livro aqui, ficaria aqui lendo feliz, assim, se fosse, sabe, um domingo gostoso, assim, é um vinho que convida a você ficar conversando com ele e percebendo que esse vinho vai abrir, né? Agora, você abriu a garrafa quando? Abri agora, eu abri um pouquinho antes da nossa conversa. Eu abri uma hora antes. A diferença entre quando eu abri e agora é super marcante. É definitivamente mais um vinho que preciso respirar. Eu sempre falo, qualquer vinho precisa ser decantado. Eu percebi também cereja, eu não falei a verde, mas cereja nova, ainda... Ela é fresca, fresca é melhor que verde. Verde exatamente. É uma palavra, é fresca, cereja exatamente, fresca. Exatamente. Outra coisa que eu percebo é que os taninos são super bem
Aveludado. Aveludado. Ele não pega, mas ele fica lá embaixo da lábia. E essa é uma coisa que eu gosto muito dentro de um vinho. Ele dura na boca e quando você inspira, vem um buquê de flor, exatamente como pegou você... flor. Sim, exatamente. Eu quero só falar uma coisa do Sauvignon. O Sauvignon dura muito na boca. Esse Sauvignon, ele longo, ele fica com você, você pode passear com ele. Ele é muito persistente, ele é muito... E é um vinho branco, né? Que você acha que poderia ir embora logo, e não vai. Ele é bem persistente. Bom, antes de terminar, cara Susana, onde você acha que o consumo de vinho em Brasil para mulher vai? Eu acho que em algum momento... Qual seria o tipo de vinho que eu preciso comprar para agradar essas mulheres? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que vai para esse estilo de vinho não tão concentrado. Hoje em dia tem uma preocupação de vários enólogos, sejam eles homens ou mulheres, de não fazer o vinho tão extraído, tão estruturado. Eu acho que isso fala mais para o paladar feminino, que a gente definiu aqui, do que para o paladar masculino. Eu encontro ainda muitos homens que eles querem aquele vinhão forte, né, para o churrasco, para a carne. Eu acho uma outra coisa que eu acho que a mulher que vai impulsionar, eu vejo a mulher mais preocupada com a sustentabilidade do que o homem. Então, eu acho, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, você tá uma garrafa de Merlot, que é uma garrafa super... Ela é mais leve, ela é super... É como tem que ser, né? Eu acho que essa tendência de embalagem, vasilhames, essas coisas mais preocupados com o planeta, eu acho que é uma coisa que a mulher pega antes do que o homem. A mulher não acha que ela precisa de uma garrafa super... A garrafa, às vezes, parece ela musculosa, né? Aquelas, né? Isso é uma coisa que eu acho que dá para falar. Se a gente pegar o Brasil esse ano, não só o Brasil, mas o ano que passou foi um ano que se consumiu muito vinho em vários lugares, até porque as pessoas estavam em casa pela pandemia. Então, esse consumo cresceu e vieram novos consumidores regulares, né, o que mostram as pesquisas. Ao mesmo tempo, esses consumidores regulares eles estão tendo um trabalho de aprender mais sobre vinho. E eu acho que na hora que aprender mais sobre vinho, as pessoas vão se permitir comprar o vinho que elas gostam e não o vinho que ela acha que ela deve gostar. E eu acho que quando acontecer isso, essa questão que você falou do rosé, tem vários rosés, eu gosto de rosé, mas tem muito rosé que se você prova prestando atenção, você fala, não gosto, né? Não gosto. Que a gente vem num momento que as pessoas tendo uma educação maior, se você fala com qualquer escola de vinho, ela cresceu, e eu acho que com a educação maior, alguns vinhos tendem a perder espaço. Mas eu sou uma jornalista, não sou uma pesquisadora de tendências. Não, mas eu entendo. Eu acho o seguinte, essa pandemia que foi horrível, terrível, foi um ano de aula de vinho para homem e mulher. Porque você está em casa, você abre uma garrafa, você compartilha. Você não bebe sozinho. Não tinha mais confraria, todo mundo estava em casa, e as mulheres começaram a provar vinhos que eles não provavam antes. Sim. E isso ajudou muito. E última coisa, eu acho que é o seguinte, um homem, quando ele não gosta de um vinho, ele fala, eu não gosto. E a mulher, ela tenta de saber por que ela não gosta. Cara Susana, eu quero agradecer muito, muito o seu tempo. Eu fui super feliz de lançar essa nova série com você. Eu levei você para Lafite e foi uma viagem absolutamente maravilhosa. Foi uma das melhores viagens da minha vida, né? Obrigado. Muito obrigada. E foi uma aula de aprendizado ali. Foi um bom momento para provar vários produtos de boa qualidade. Não, foi mais. Então, eu aprendi muito naquela viagem. Foi bem legal. Então, não, Susana, eu falei antes que tinha 3 mulheres que foram pioneiras do mundo do vinho. Você é uma, Filipine, minha tia, foi a segunda, Corinne Menzanopoulos foi a terça. Agora,
a nova geração está dentro do mundo de vinho. É a primeira vez na história do grupo Lafite que uma mulher está chefiando o grupo. Saskia, que é minha sobrinha, pegou ano passado a presidência do conselho do grupo Lafite. Ele, como você sabe, uma jornalista de talento. É uma jornalista. Ela é uma jornalista de talento e ela vai para muitos anos dirigir esse grupo que eu espero meus filhos, meus netos, a família inteira no futuro vão conduzir ainda a fazer vinho melhor. Gente, por favor, segue Susana, que seja no Instagram, no canal dela. Depois embaixo vamos colocar tudo isso. Agradeço a todos vocês o tempo que você vai passar a olhar esse bate-papo. E mais uma vez, cara Susana, muito obrigado. Grande beijo de França. Eu que agradeço. Falar de vinho é sempre uma delícia. Falar de vinhos e mulheres eu acho uma delícia maior ainda. E eu só acho estranho, assim, porque uma jornalista está acostumada a fazer perguntas e não a responder, mas acho que eu consegui responder um pouquinho aí. Você respondeu muito bem, Eu desejo para você um ano cheio de saúde, mais importante que tudo. Mais importante, é isso. Cheio de alegria e que vamos, o mais rapidamente possível, compartilhar vinhos diferentes juntos. É isso aí. Felipe, super obrigada. Obrigado. E um brinde, Beijos. então, é sempre bom. Um beijo. Beijos. E um tchim-tchim. Tchau, tchau. Tchau. Eu espero que você gostou desse primeiro episódio e daqui a pouco vamos anunciar qual vai ser o segundo. Saúde, santé a todos.